Bom dia, hoje é 5 de junho, é um dia que se lembra muitas coisas, né, de 5 de junho. Aniversários, né, de artistas importantes, né, como o dramaturgo espanhol García Lorca e o músico brasileiro Erasmo Carlos, que nasceu em 1941, morreu há 2 anos, em 2022, e aniversário também da Wanderleia, né, que em um determinado nicho, né, da música brasileira foi bastante conhecida ali nos anos 70 e nos anos 80, nasceu em 1941. Ainda se encontra viva a Wanderleia. Mas, né, hoje também é lembrado que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E no Brasil, especificamente, é o Dia da Ecologia. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 pela ONU, Organização das Nações Unidas, por ocasião da Conferência, né, Mundial do Meio Ambiente em 1972, daquela famosa conferência onde foi apresentado aquele relatório, né, os limites do crescimento econômico. Dito isso, o que eu quero falar hoje? Hoje é aniversário de dois economistas, né, do Adam Smith e do Keynes. Né? O Adam Smith, que nasceu em deixa eu ver se eu anotei aqui, em 1723, né? E morreu em 1790, e o Keynes, né, que nasceu nessa data, né, em 1883. E é interessante, está vendo que esse ano de 1983 foi o nascimento, né, do Keynes, a morte do Marx e o nascimento também do Schumpeter. Né, Então, meu objetivo aqui é falar, né, brevemente sobre o Keynes, né, que, de certa forma, né, foi precedido grandiosamente pelo Adam Smith. Né? O Adam Smith, né, um escocês, né, que ali, como eu falei, né, viveu ali no século XVIII, né, totalmente, né, quase todo o século XVIII, um escocês que desceu de cavalo para estudar em Oxford, né, e depois voltou para ser professor, né, lá na Universidade de Glasgow, um período curto, né, e produziu a grande obra, né, que é conhecida no campo da economia, que é A Riqueza das Nações. No entanto, a obra, né, de ponto de partida dele foi a Teoria dos Sentimentos Morais. Só para lembrar aqui, tá vendo, o que a gente lê, vou falar aqui é do Keynes, né, do Adam Smith, né, mas o Adam Smith tem essa teoria dele, né, fazendo os contornos gerais do que é o papel do Estado, né, que se restringiria, tá vendo, a segurança nacional, a justiça e a administração pública, e as obras, né, e as obras, né, e investimento, né, público, obras e instituições públicas. Isso, né, a partir daí, tá dando, vindo lá do livro A Teoria dos Sentimentos Morais, tá dando, ele foi criar toda, tá dando uma ideia de liberdade econômica, de livre mercado, né, muito sintetizado na sua teoria do comércio exterior, a teoria das vantagens absolutas. Dito isso, tá dando, o que interessa para nós hoje é o aniversário, né, do Keynes. Quando eu já estudei num mundo que não era mais keynesiano, né? E a gente tinha pouquíssimos livros de macroeconomia. O livro que o nosso professor, né, nosso professor saudoso de macroeconomia, ministrava era o livro do Edward Shapiro, tá? E ele não tinha, tá dando? A gente já estava num mundo que não era mais keynesiano, mas era um mundo que estudava num livro que ainda não incorporava todos, né, os acréscimos, né, das teorias, né, que combatiam ferozmente ao Keynes, né, como
o monetarismo, a teoria clássica, né? A teoria macroeconômica novo-clássica. Tá? E o que foi que o Keynes, né? Como que o Keynes batalhou, né? E trabalhou para enfrentar, né? Aquilo que ele chamou de clássicos, né, da economia, todos aqueles economistas antes deles. Né? Principalmente, ele dava muita importância ao Ricardo, né? Ele deu menos importância ao Adam Smith, tá vendo? Mais importância ao Ricardo, porque, segundo ele, na teoria do Ricardo, você tinha os elementos constitutivos da teoria econômica mais desenvolvidos, mais aprofundados do que do Adam Smith. Tá? Então, ele, a partir daí, ele vai desenvolver sua teoria. Né? Antes de publicar o seu grandioso livro, né? A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936, ele publicou um livro que foi muito influente no início, né, da década de 20, né, que foi As Consequências Econômicas da Paz. E, posteriormente, ele publicou outro livro, 10 anos depois, em 1931-32, né, o Tratado sobre a Moeda, que é a base da sua teoria econômica. Né, dito isso, o Keynes tem duas características importantes, né, do pensamento dele. Tá? O primeiro é que o pensamento dele usa essencialmente o método indutivo. Tá? O método indutivo. É por isso a gente só entende por que ele diz, né, que na economia tem incerteza, que consequentemente a incerteza explica as expectativas, devido ele, né, ter explicado a partir da convicção dele de utilizar o método indutivo. Ele era um filósofo, era um matemático, e depois economista, formado, né, que o curso de economia, como nós conhecemos hoje, foi criado em 1903, 1905, por ali, pelo Alfredo Macho. E com essa bagagem dele, ele centrava seu pensamento, né, no campo, no método dedutivo. E outra coisa, né, que vai ajudar bastante, né, a entender o pensamento dele é a questão, deixa eu ver se eu anotei aqui, da unidade orgânica do seu pensamento. Tá? Que ele um pouco, né, explicou, dado que ele publicou um livro sobre probabilidade, né, além do livro, né, na parte de economia, e ele vai dizer o seguinte, que para se entender, aquilo que ele chama depois, né, de o paradoxo da poupança, só é possível também a gente ter uma noção do que significa essa unidade orgânica do pensamento dele. Né? Dito isso, vamos verificar como era que se organizava esse pensamento, né, que desafiou o campo clássico que era predominante naquele momento. Estava um pouco, né, defensor de uma forma de administração pública da economia que, de certa forma, para ele, né, levou aqueles grandes percalços, né, da década de 30, onde muitos países passaram por muitas dificuldades. Né? Então, eu vou só lembrar aqui rapidamente, a estrutura do pensamento dele, que o primeiro, tá, é que ele trabalhava com os elementos agregados da economia. Esse é o primeiro aspecto, né, que é a partir daí que surgiu a macroeconomia. Tá? Surgiu a macroeconomia. E isso é importante, né, porque foi ele que, a organização do pensamento dele é que criou esse ponto. Né? Ele vai dizer assim, você tem a demanda agregada, e essa demanda agregada é constituída, né, de consumo, constituída de investimento, constituída dos gastos dos governos e constituída das exportações líquidas. Né? De certa forma, ele tratou um pouco dessa questão do comércio exterior, mas essa ideia constituída também das exportações líquidas, ela, de certa forma, explica o funcionamento do sistema econômico um pouco contrário, né, do que vinha sendo
considerado até então. O segundo elemento que ele vai se referir se dá a questão do papel do governo, já que ele inverteu a lógica de análise econômica, tá, do lado da oferta dos clássicos para o lado, né, da demanda, ele vai dizer que a partir daí o governo teria um papel mais ativo, essencialmente ativo no sentido de modificar o desempenho do pensamento, o desempenho, né, dos agregados econômicos, né, que são analisados basicamente em relação ao PIB, em relação à taxa de desemprego e em relação à inflação. Então, esses são esses três elementos básicos, né, que servem em diferentes formas, né, de análise, né, do sistema econômico. O terceiro elemento dele, tá dentro da teoria econômica dele, está relacionado com a variável investimentos, que para ele era uma variável bastante sensível, tá? Que os investimentos, por serem bastante sensíveis, tá dando, eles poderiam mudar, tá dando por poucas coisas, tá dando por muitos elementos, que aí vem aquela questão, tá dando das expectativas, né, empresariais, questão o animal, né, que eles vão dizer, vamos dizer assim, o espírito animal, né, do capitalista, né, devido a essa ideia dele da sensibilidade, né, do investimento dentro do sistema econômico, diferente da parte da estrutura analítica dos clássicos. O quarto elemento, tá dando, foi o conceito de multiplicador, que foi incorporado dentro do pensamento do Keynes, e o conceito de multiplicador vai dizer o seguinte, né, que um aumento dos gastos, né, seja do governo, né, ou de outra variável, consumo ou investimento, e vai ter um impacto maior do que aquele volume, né, de gastos iniciais. O conceito de multiplicador, tá dando, foi denominado com esse nome pelo economista, né, que fazia parte da sua equipe de base, né, lá em cima, lá em Cambridge, é o Richard Kahn, né, que em 1971 escreveu um artigo e criou esse nome, né, de multiplicador. O Keynes, né, tinha uma base, né, de economista muito forte, né, que ajudava ele, né, que corrigiu ele, que fazia o embate com outros economistas, que ele mandava esse conjunto de economistas bastante sofisticados, tá, né, e com um peso muito grande, né, como o próprio Richard Kahn, eu anotei aqui também a famosa economista Joan Robinson, o Pierre Wishafen, o George Shaklo, né, que tem um livro bastante interessante explicando a questão, né, das expectativas, e o Nicolas Kaldor, que já está no campo da teoria, né, do crescimento econômico. O quinto elemento da teoria do Keynes, que se não fosse esse elemento ele não teria construído, assim como o livro... Não existiria a teoria da Adam Smith sem ele ter publicado o livro da teoria dos sentimentos morais. A teoria do Keynes não existiria sem o conceito de propensão marginal a consumir, né, que explica, né, o quanto da renda é destinado ao consumo. Sexto elemento, a rigidez de salários e preços, né, que, segundo eles, né, isso vai ajudar muito a explicar porque que as taxas de desemprego elas não se ajustam automaticamente, né, pelas próprias lógicas do mercado, devido os salários, né, serem estabelecidos por contratos, e isso impede que os preços baixem dos salários para que os empresários possam comprar mais, né? Esse é um elemento que é fundamental na teoria dele, né? E depois vem a questão da preferência pela liquidez e a taxa de juros. Preferência pela liquidez, né, explica basicamente a dicotomia entre guardar moeda ou comprar títulos, né, que isso é fundamental, que está relacionado, né, associado com a taxa de juros. E ele vai, né, dar outra explicação com a questão da taxa de juros, que para ele
né, a taxa de juros é determinada pela oferta e demanda de moeda, diferente da maneira como os clássicos explicavam a taxa de juros. Tá? Estávamos correndo aqui, não vamos voltar tanto aos clássicos, né? Então, para ele, a taxa de juros é determinada pela oferta e demanda de moeda. E, no final, né, foi criado o modelo ISLM, não foi ele, tá vendo? Foram os economistas ortodoxos, tá vendo, que para divulgar o pensamento dele. Dito isso, tá vendo, essa foi a grande contribuição do Keynes, e ele teve, tá vendo, um sucesso muito grande, né, o chamado keynesianismo, nas décadas de 1950 e 1960, principalmente, né, que tem até aquela famosa frase, né, que foi repetida pelo Nixon, né, de que agora somos todos keynesianos. Dito isso, tá vendo, como eu já falei, né, quando eu estudei, o mundo já não era keynesiano, o mundo já era clássico novamente, né, já tinha passado, né, para o outro lado, né, a teoria econômica, agora macroeconômica, já era hegemonicamente outra, quando eu estudei macroeconomia. Embora tenha estudado num livro, está dando que não tinha incorporado nada ainda dos elementos que já tinham sido desenvolvidos nos anos 60 e nos anos 70. Né? E como foi, né, que foi derrubado, assim, hoje o mundo não é mais keynesiano, está vendo como foi que foi derrubado a teoria keynesiana. Né? Primeiro, o monetarismo construiu a teoria, né, da decisão do consumo, da hipótese da renda permanente, isso aí é central, né, para negar a lógica da teoria keynesiana. Tanto monetaristas como, mais ou menos, né, o Modigliani, que criou a teoria da decisão de consumo do ciclo de vida, que são muito parecidas, tem algumas nuances, né, mas são muito parecidas. Então, primeiro, a teoria da decisão de consumo, tá, a hipótese da renda permanente. Segundo, a modificação da curva de Phillips, né, que originalmente mostrava uma relação inversa entre taxa de inflação e desemprego, depois ela foi modificada no final dos anos 60 e início dos anos 70. Isso também foi outro pilar, né, para esmagar o papel do keynesianismo dentro da teoria econômica e dentro, né, da política econômica. Terceiro elemento, tá vendo, foi a origem, né, foi o surgimento da chamada conceito de taxa natural de desemprego, tá? Isso aí está dando com várias implicações, está dando que vai para o conceito, né, também de produto potencial, e consequentemente vem para o mundo de hoje, está dando você entender, né, por que o Banco Central tem esse protagonismo imenso, tá vendo? Você não vai conseguir entender isso, né, sem a ideia da taxa natural de desemprego, sem a ideia da questão das metas de inflação e do produto potencial, tá vendo? Por que tá dando só o Banco Central pode hoje administrar, tá dando, a economia que é hegemonicamente, tá dando, dominante dentro do círculo, né, vamos dizer assim, dos manuais de macroeconomia, ao ponto, né, de nós não termos muita saída, tá dando, a gente só forma, tá dando, já que nos manuais de macroeconomia, eu disse que foi quando eu fui formado num mundo que não era mais keynesiano, mas os livros ainda tinham muito, tá dando lá, de Keynes. Agora, né, a gente tem uma quantidade imensa de livros de macroeconomia, cada um organizado de forma diferente, isso dá até um grau de dificuldade, né, para organizar o que é esse pensamento macroeconômico de hoje, tá dando? Mas, infelizmente, está dando devido a essas teorias que predominam hoje, né, o monetarismo, a escola da nova macroeconomia clássica e os novos keynesianos, né, eles dão uma importância, só atribui sentido para a adoção da política monetária, né, para a política monetária. E aí a gente não tem muito, né, como explicar como é que isso se deu e por que isso, mas eu queria falar nesse sentido, né,
de ter sido, né, derrubado, de ter sido destruído, né, aquela era keynesiana, para nós estarmos hoje num mundo que não é keynesiano no campo teórico, essencialmente. Na realidade, a gente sabe que é um pouco diferente tudo, mas você não tem nenhum espaço, né? Todos os economistas que se formam, né, eles são eminentemente, né, eles conhecem eminentemente essas ideias, né, do monetarismo, novos clássicos e novos keynesianos, tá dando, e se tornam basicamente, né, economistas, tá dando, desses, né, que a gente chama da Faria Lima ou da Dias Oliveira lá no Rio de Janeiro, tá dando? E isso, né, nos traz, tá dando, alguns problemas, né, de convivência, porque, por exemplo, né, no caso onde eu trabalho, se você pegar nesses últimos 12 ou 13 anos, a gente só formou economistas com esse perfil, fascistas no extremo, tá dando, sem nenhuma possibilidade, né, de ter, tá dando, uma mente, né, mais aberta para outras possibilidades, né, aberta para outras possibilidades. E isso é interessante, né, porque não é porque só a culpa dele, é porque os livros obrigatoriamente levam a essa direção, né? Ao ponto, né, de a economia ser tanto assim, tá vendo, que se você pegar na instituição onde eu trabalho, na unidade onde eu trabalho, em 2018, tá vendo, todo mundo, direto ou indiretamente, né, apoiou ou votou, tá vendo, no ex-presidente que saiu ali no final de 2022, tá vendo? Por quê? Tá vendo? Porque a economia é basicamente isso, tá vendo? Você não vai encontrar hoje formado aqui, né, vamos dizer assim, na periferia da periferia, tá vendo? Dificilmente você vai encontrar alguém, tá vendo, com a mente mais civilizada. Tá? Você vai encontrar nos centros, né, mais desenvolvidos, até porque, se você pegar todos esses elementos, né, que derrubaram o keynesianismo, né, que hoje faz aniversário o Keynes, a modificação da curva de Phillips, o conceito de taxa natural de desemprego, taxa natural de desemprego, de produto potencial, né, e de institucionalizar a ideia, né, de meta de inflação, que no Brasil foi instituída, né, implantada pelo Armínio Fraga em 1998, quando acabou o plano real, né, e a propósito disso, né, ele concedeu uma entrevista, né, agora domingo, tá dando tudo, falando como é que se deve administrar a economia, que o governo não viu os termos que são utilizados, né? O governo não deve se meter a besta, né, e fazer alguma coisa diferente, né, dessa orientação que é dada, né, por essa lógica, né, monetarista, novo-clássica e também, tá dando, dos neo-keynesianos. Então era isso que eu queria falar hoje do aniversário, né, do Adam Smith, do aniversário do Keynes, e além daqueles artistas que eu tinha falado, e também hoje que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, em alusão a institucionalização, né, pela ONU em 1972, né, por ocasião da Conferência Mundial do Meio Ambiente. Então era isso que eu queria falar hoje. Eu acho que ficou meio grande esse vídeo, mas eu queria falar isso hoje. É isso, gente. Entendeu?